Graça e paz, amados. Nós vamos iniciar, queridos, novos estudos nos próximos meses com esta revista que é Prosperidade Bíblica. Evidentemente que nós não vamos estar falando somente de vida financeira, né? Nós vamos falar também de outras coisas. Nós vamos falar principalmente de todas as promessas, das principais promessas para o reino de Deus, de que Deus, Jesus nos trouxe e deixou para nós as promessas. Evidentemente, querido, que existem promessas que são atemporais e promessas temporais. Atemporais fala, né, da vida eterna, por exemplo, e tudo aquilo, de todas as promessas que estão ligadas à vida eterna. As temporais são as promessas que Deus tem para nós aqui na terra. Por exemplo, promessa de nós levarmos o evangelho a outras pessoas. Isso faz parte do nosso propósito. Então, aquele que entra no reino de Deus precisa se preparar, crescer, amadurecer, desfrutar das promessas para que nós possamos levar como testemunho e como palavra, como ensino, como doutrina, as promessas do reino de Deus. Isso é extremamente importante para o crescimento do evangelho. Então, nós vimos, querido, que o inimigo tenta cegar as pessoas, né? De diversas formas. Alguns não aceitam falar em prosperidade, enquanto alguns não aceitam falar em prosperidade, outros só pensam em prosperidade, só pensam em enriquecer. Todas as duas coisas, querido, são armadilhas do inimigo. O nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Não é isso? Nós temos que priorizar as coisas atemporais, né? As coisas eternas, mas também Deus nos deu o direito e alguns deveres para que nós possamos caminhar dentro do seu próprio reino, o reino de Deus, o reino do céu. Na própria oração do Pai Nosso, né? Ele nos ensinou a nós orar que venha o reino dos céus, que venha o reino de Deus. Sabe, se nós não buscarmos e não desfrutarmos das promessas do reino de Deus, nós estaremos deixando de lado grande parte das pregações de Jesus. E quase o tempo todo Jesus pregou e anunciou a vinda do reino do céu, a vinda do reino de Deus, da qual ele se tornaria e é o rei dos reis. Então, queridos, uma das promessas que nós vamos ver está em Efésios 1:17, que diz: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação, por meio do pleno conhecimento dele. Amados, olha a importância. Enquanto no passado os profetas, os homens de Deus receberam o Espírito Santo sob medidas, né? Em doses, vamos dizer assim, homeopáticas, né? Em nós, o Espírito Santo foi derramado a partir de Atos 2, principalmente, onde houve o derramamento do Espírito Santo. Então, querido, agora nós temos à nossa disposição esse espírito de sabedoria e o espírito de revelação, ou seja, querido, nós podemos ser sábios, muito mais sábios do que as pessoas do mundo. Nós podemos receber as revelações da palavra, as revelações de Deus, porque esse espírito de sabedoria e de revelação está sobre nós, dentro de nós, disponível para nós. Então vamos desfrutar dessas promessas. Uma coisa muito interessante também é quando nós podemos confirmar isso, quando nós vimos, por exemplo, Mateus 11:11, onde que diz: com toda certeza vos afirmo, Jesus que está falando, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior que João Batista. Entretanto, o menor dos reinos dos céus é maior do que ele. Queridos, desfrutemos desta promessa. Se o próprio Jesus declarou que João Batista, né, foi o maior de todos os profetas, não teve entre os nascidos de mulher nenhum profeta maior que João Batista até aquele momento. E ele está dizendo que o menor no reino dos céus, ou seja, nós que estamos debaixo dessa promessa e que podemos desfrutar dessa promessa no reino de Deus, no reino dos céus, podemos ser maior do que João Batista. Então, querido, o que te impede de buscar essas promessas? Se na própria oração do Pai Nosso nos ensina a buscar o reino de Deus, onde diz: venha a nós o reino de Deus, venha a nós o reino dos céus.
Então, querido, se o próprio Jesus nos ensina, se o próprio Jesus pregou, o que te impede de buscar? Busque para que você possa se destacar, né? Muitas vezes nós ficamos olhando para os judeus, vemos os judeus se destacando, porque eles buscam, eles creem nas promessas que eles receberam. Nós também precisamos crer nas promessas de Deus para o reino. Eles creem de forma equivocada, porque hoje eles não estão crendo no reino de Deus, mas eles acreditam e creem naquelas promessas antigas da lei de Moisés. Então, querido, vamos desfrutar, vamos buscar. E Jesus, quando iniciou o seu ministério, querido, ele veio para cumprir toda a lei, no sentido de toda a lei se cumpre nele, em Cristo Jesus, que a lei, na verdade, nós vamos ver num versículo que ela era profética, né? Mateus 11:13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, ou seja, a lei também era profética, os profetas profetizaram, mas a lei também profetiza da vinda de Cristo, sobre Cristo. Então agora, querido, nós precisamos desfrutar dessas promessas com sabedoria. E vemos que Jesus cumpriu essas promessas e ele começou a implantar a sua doutrina, que é a doutrina do reino de Deus, do reino dos céus, onde existe promessas, como nós dissemos, atemporais e tem promessas temporais. Atemporais são as eternas e as temporais são para esse tempo aqui, entre elas pregar o evangelho, né, e fazer discípulos, anunciar a palavra de Deus. Então são promessas temporais. Então, querido, olha o que diz, por exemplo, Mateus 5, versículo 22. Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela. Ou seja, Jesus falou da promessa, das promessas, né, e da lei do Antigo Testamento, e começou agora a implantar a sua doutrina, que nós venhamos entender isso. Na sua doutrina, ele acrescentou algumas coisas, como neste caso agora ele acrescentou, outras ele encerrou, né? Não tem mais sacrifício, por exemplo, de animais, outras ele muda, enfim. Nós vamos estudar um pouco sobre isso, quais foram as alterações que Jesus fez, principalmente no tocante à vida financeira também. Precisamos aprender qual que é a diferença da prosperidade do Antigo Testamento, das promessas do Antigo Testamento, de dízimo, de oferta, e quais são as promessas para hoje da prosperidade no Novo Testamento. Como é feito isso? Então, querido, vamos desfrutar, querido, e lembrar que o menor no reino dos céus, como Jesus disse, é maior do que o maior dos profetas. Ou seja, querido, você, humildemente, que vê isso de coração quebrantado, pode desfrutar das promessas e ser muito maior que o maior dos profetas, que foi João Batista. Um forte abraço, até a próxima lição. Nós aguardamos. Estude, medite, ore e desfrute do reino de Deus, conforme a palavra do Senhor. Forte abraço a todos.